O cerco está se fechando em torno do Cláudio Castro. O ex-governador do Rio de Janeiro volta ao centro das investigações da Polícia Federal numa nova fase da operação que apura a relação com Daniel Vorcaro e o uso de recursos do Rio Previdência em negócios ligados ao Banco Master. A investigação aponta suspeitas sobre a destinação de bilhões de reais do Fundo Previdenciário dos servidores do Estado para operações financeiras de alto risco. Diante da pressão nos bastidores, o ex-governador do Rio desistiu da disputa pelo Senado. O efeito é um possível enfraquecimento do campo bolsonarista. Flávio Bolsonaro, que depende de um palanque forte no Estado para 2026, vê o ambiente político ficar mais instável. A crise envolvendo Castro enfraquece alianças e aumenta o desgaste sobre o grupo. No Rio, o Master virou mais do que uma investigação financeira. É uma bomba prestes a explodir a extrema-direita. Segunda-feira, 1º de junho de 2026. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando o Videocast em Detalhes aqui no ICL. De segunda a sexta-feira a gente vai analisar uma temática, uma notícia importante do momento. Nessa semana que está começando, eu estou recebendo hoje o jornalista aqui do ICL, também repórter investigativo, o Igor Mello. Igor, bem-vindo mais uma vez, prazer te receber. Gabi, é um prazer estar sempre aqui no Em Detalhes, né? Pena que é para sempre falar dessas tragédias envolvendo a política do Rio de Janeiro, mas faz parte, né? É verdade. O meu abraço sempre acolhendo, viu, o cidadão carioca e o fluminense também, porque não tá fácil, Igor, não tá fácil nessa última semana, mais revelações envolvendo o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. Teve jantar de luxo em Nova York, com direito a bife de ouro. Teve degustação de uísque de $1 milhão, apuração da coluna da Juliana Dalpiva também. Enfim, tudo pago pelo Daniel Vorcaro. É muito bonzinho o Vorcaro, a gente descobriu nos últimos tempos, né, Igor? E aí, 6 meses depois desse jantar de luxo que ficou mais conhecido, que é o de 60 mil, e aconteceu em 2023, para ser mais específica, foi em maio de 2023 em Nova York. 6 meses depois disso, o estado do Rio começa a investir no Banco Master. 1º de novembro de 2023, o Rio Previdência aplicou 40 milhões no Banco do Vorcaro. Encontros, enfim, que continuam acontecendo depois, como esses que eu já citei aqui, mas até reunião Palácio Guanabara. Então, assim, eu queria te ouvir sobre isso, queria que você falasse sobre esse esquema do governo Cláudio Castro, onde essa intimidade que se revela por essas mensagens, que se chama de amigo, né, de irmão, precede essas decisões que são decisões de gestão do governo do Rio de Janeiro, com aportes milionários do Rio Previdência, bilionários, na verdade, do Rio Previdência. Então, acho que a gente pode começar por aí. Gabi, assim, essas mensagens altamente comprometedoras do Vorcaro e do Cláudio Castro, elas só dão a face humana de tudo que já estava desenhado pelos documentos, né? Pelos movimentos administrativos do governo do Estado, esses registros de aportes no Banco Master e toda a cronologia que a gente já podia traçar. É importante dizer isso, assim. Esses aportes no Banco Master, sobretudo da Rio Previdência, mas também da SEDAI, que aportou mais de 200 milhões de reais no Banco Master também, nesse mesmo período do Rio Previdência, já eram contestados antes de ter investigação da Polícia Federal, antes disso tudo. Deputados estaduais apontaram esse tipo de problema, depois o Tribunal de Contas do Estado deu decisão recomendando cessar esses investimentos no Banco Master, no caso da Rio Previdência. Então, assim, tinha pata de jacaré, rabo de jacaré, focinho de jacaré, e agora a gente sabe que é mesmo um jacaré, né? Não tem mais como negar que era um esquema de corrupção, um esquema criminoso, envolvendo diretamente o governador do estado para beneficiar o Daniel Vorcaro, em troca desse tipo de benesse que você citou,
desses encontros, esses eventos de luxo, e sabe-se lá mais do que. Porque eu, particularmente, tenho certa dificuldade de achar que um governador de estado que tinha pretensões de ser senador e que governa um dos estados mais importantes do país ia se colocar em risco, né, meramente por conta de um jantar caro, de uma degustação de uísque, né? A gente tem que ver o que mais a Polícia Federal vai descobrir sobre essa relação financeira entre o Vorcar e o Cláudio Castro. Com certeza, a gente vai continuar acompanhando essa história, até porque é impressionante quando você puxa um fio, né, Igor, dessas mensagens que vão aparecendo, a gente já sabe que outros ainda vão aparecer, como por exemplo no caso do Flávio Bolsonaro. Mas, a partir disso, tem muito aliado do Partido Liberal afirmando que o Cláudio Castro está morto politicamente, depois desses diálogos, dessas revelações, né, dos diálogos com o Vorcaro, esses encontros, jantares financiados pelo Vorcaro em Nova York, etc. Mas houve, a partir daí, a desistência da candidatura do Cláudio Castro ao Senado, ele anuncia isso publicamente, e você já tinha antes avanços de investigação também sobre a Refit, enfim. Eu imaginei que isso seria pedagógico também para o bolsonarismo no Rio de Janeiro de alguma maneira. Eu acho que eu sou um pouco otimista, um pouco a mais de otimismo, mas ao mesmo tempo já aparecem outros nomes do PL, como o Sóstenes Cavalcante, que hoje é líder lá na Câmara, o Carlos Jordi também do Senado, seria uma possibilidade para o PL. Eu quero te ouvir sobre como é mais parece que já é uma página virada, assim, para a extrema-direita, né? Eles soltam a mão muito rápido a partir do momento que fica complicado, que vai manchar a imagem deles de alguma maneira. Esse personagem parece que já foi empurrado do barco dentro do bolsonarismo, né? Já foi empurrado do barco há bastante tempo, né, Gabi? Na verdade, desde a condenação no TSE, que deixou o Cláudio Castro inelegível por conta do escândalo dos cargos secretos, ele já foi empurrado do barco ali. Havia essa gentileza de não descartar formalmente a candidatura dele abertamente, em parte porque ele ainda exercia algum controle da máquina, né, seja no governo e depois da condenação, durante algum tempo, com os secretários que ele havia deixado nos cargos estratégicos e tudo mais, até o desembargador Ricardo Couto de fato tomar pé e assumir o governo, porque nos primeiros dias, semanas ali que o desembargador estava no cargo, ele manteve tudo como estava e só passou a agir de fato quando ele percebeu que ficaria em definitivo, ficaria pelo menos bastante tempo no cargo de governador, né? Mas assim, nos bastidores já se dava como certo que ele não seria candidato, inclusive por conta de uma estratégia nacional do PL. Como a gente sabe, o Bolsonaro definiu como prioridade nessa eleição fazer maioria no Senado. E ninguém estava disposto a arriscar uma cadeira no Rio de Janeiro para o Cláudio Castro, que é extremamente rejeitado. Todo mundo sabia que teria muitas questões que poderiam contra ele já há algum tempo. Isso também não é novidade. Mas mesmo que ele se elegesse, ele provavelmente perderia o mandato porque ele está inelegível, ele não assumiria a cadeira. Então ninguém estava disposto a correr esse risco. O próprio Valdemar Costa Neto chegou a falar isso publicamente, que o PL não toparia que ele concorresse nesses termos. Mas depois da operação contra a Refit, algumas semanas atrás, acho que 2 ou 3 semanas, essa candidatura já estava sepultada de vez, ninguém discutia essa candidatura a sério. E agora, com a pá de cal, que foi essa operação do Banco Master, só serviu para a gente ter esse vídeo patético, eu acho que não dá para usar outra expressão, da desistência do Cláudio Castro, né, onde ele se coloca como perseguido, diz que pior que as mentiras são as meias-verdades. Tem que saber que meia-verdade foi contada. Ele não foi no jantar, ele não mandou as mensagens que estão no celular do Vorcara, foi o hacker de Araraquara, sei lá. Alguém pulou o muro do Palácio Guanabara, pegou o celular dele e mandou aquelas mensagens. Uhum. Porque, enfim, ele não só é carta fora do baralho, como ele arrastou todo esse grupo político que está mais no entorno dele, que não é o bolsonarismo todo, mas é o pessoal da Alerj, o pessoal mais próximo a ele, para o buraco. Assim, tá um barata-voa muito grande na política do Rio nesse momento, para compor essa chapa. Aí eu não sei se a gente pode entrar um pouquinho nisso, né? Porque... Por favor. Você citou esses nomes.
e nenhum deles, de fato, preenche essa lacuna. Porque o que acontece? O Cláudio Castro parecia, assim, o pessoal fica, como é que pode? O Cláudio Castro era primeiro lugar nas pesquisas. A gente tem que também fazer uma ponderação que pesquisa para o Senado não diz nada nesse momento, assim, é o último voto que as pessoas decidem. E ele era primeiro lugar com 12% das intenções de voto, não é como se ele tivesse disparado na frente, barbada para ganhar a eleição. Eu acho que não ganharia, mesmo que nada disso estivesse acontecendo. Mas aí, enfim, é minha leitura. Mas ele era um candidato que ia se basear no uso da máquina, como ele fez em 2022 já para se reeleger governador. E aí a gente vê esses nomes, né? O Carlos Jordi é um bolsonarista raiz, assim, chegava a ser conhecido. Eu acompanhei ele como vereador aqui em Niterói, na região metropolitana do Rio, quando ele entrou na política. Ele era conhecido como o filho 05 do Bolsonaro, dada a proximidade, sobretudo dos filhos, né? Do Carlos, do Eduardo. Mas, assim, é um político que está muito associado a essa franja mais radical do bolsonarismo e tem um problema interno aqui no Rio de Janeiro muito grande, que ele tem uma imagem muito ruim. Ele foi candidato a prefeito de Niterói, essa cidade que eu falei, que é uma das cidades mais importantes aqui do Rio de Janeiro, em 2022, e ele sofreu uma derrota cachapante. Assim, o ex-prefeito Rodrigo Neves, que se elegeu novamente, ganhou no primeiro turno. Ele saiu extremamente queimado, porque várias histórias do passado dele sobre envolvimento com drogas, envolvimento com briga de torcida organizada, tudo isso veio à tona, e ele criou uma rejeição enorme, inclusive no reduto eleitoral dele. Então é um nome que não tem condição nenhuma de ganhar uma eleição majoritária no estado todo. O Sóstenes Cavalcante é um nome que tem peso de articulação, tem entrada entre alguns segmentos evangélicos, embora a gente não pode falar dos evangélicos em geral aqui, porque o Silas Malafaia que é o padrinho político, né? O Sóstenes é um poste do Malafaia. A gente tem que falar bem claramente aqui. Foi pastor da igreja dele, dirigiu empresas ligadas ao Malafaia, e por isso entrou na política. Mas o Malafaia é um nome muito polarizante também na política do Rio. Assim, vários segmentos políticos ligados ao mundo evangélico não apoiam candidatos lançados pelo Malafaia. É uma coisa muito da igreja dele mesmo. E a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que é a igreja do Malafaia, não tem musculatura para eleger um senador. É outro problema. E aí a gente entra no terceiro nome que está sendo cogitado dentro do PL, que é o do senador Carlos Portinho, que é um nome que não tem densidade eleitoral nenhuma. Ele era suplente do senador Harold de Oliveira, que morreu de Covid durante a pandemia de Covid-19, assumiu o mandato, teve até um destaque importante como articulador, foi líder de bancada, enfim, mas não tem voto. Assim, ele também não tem apoio do partido, ele já foi preterido pelo PL do Rio de Janeiro em várias ocasiões. Tentou concorrer, por exemplo, ao prefeito do Rio e foi preterido pelo Alexandre Ramagem, que era mais próximo do Bolsonaro. Então, assim, nesse momento, o bolsonarismo está numa sinuca de bico, porque o nome natural para assumir essa candidatura seria do delegado Felipe Cury, que era chefe da Polícia Civil do Cláudio Castro, foi o responsável por aquelas chacinas, inclusive a chacina do Complexo da Penha, com 122 mortos, sempre fez um esforço muito grande para aparecer, para viralizar nas redes sociais, mas ele está filiado ao PP e não ao PL, para concorrer a deputado. Então, assim, no momento, só para finalizar, amarrar tudo, o PL não tem um nome viável e o nome mais viável não é do PL. Então, assim, a discussão vai ser: o PL abre mão desse espaço na chapa, dessa composição que tem a pré-candidatura do Douglas Ruas, do presidente da LERJ, como pré-candidato a governador. Tem um outro candidato do União Brasil como candidato ao Senado, o Márcio Canella, que é prefeito de Belford Roxo. Então, o PL vai abrir mão de um senador nessa conjuntura nacional? Ou vai forçar a mão num nome menos viável para não abrir espaço para o PP? Esse que é o barata voa do momento, que ninguém sabe responder ainda. E tem outras movimentações no PL, já que a gente está falando do partido aqui, que eu acho que vale a pena trazer, porque, claro, envolve o ex-governador também. Depois que ele anuncia, e o próprio Valdemar Costa Neto comunica também, o presidente nacional do PL, aí vem uma notícia, uma apuração que é do jornal Globo, e que, enfim, aparece agora que o Cláudio Castro ele vai receber um salário do PL, quase que um cabide de emprego, né? Curioso, assim, mas ele vai receber um valor, o Cláudio Castro, de R$38 mil, um salário, então, do Partido Liberal,
e ele vai ser bancado por fundo partidário, né? Uma remuneração que vem a partir daí, ou seja, um orçamento que vem da União. Então, eu queria entender também esse movimento, como é que o Cláudio Castro vai se sustentar a partir de agora, né? Porque aparentemente não vai sair como candidato. Você trouxe uma apuração interessante também, que diz respeito à vida que ele leva. Eu acho que toda essa conjuntura também é interessante de analisar a partir daqui. Primeiro, acho que fica a dica aí para os partidos de oposição ao PL aqui no Rio de Janeiro, que esse pagamento tem muita chance de cair na justiça caso alguém conteste isso. Assim, vamos lembrar, Cláudio Castro está inelegível, condenado por abuso de poder político e econômico no escândalo dos cargos secretos, e nessa mesma ação, outros políticos e outras pessoas que estavam envolvidas foram condenadas, tiveram a decretação de perda do cargo público, inclusive o Rodrigo Bacelar, ex-presidente da LERJ, né, que está preso por ligação com o Comando Vermelho, perdeu o cargo de deputado. Então, assim, se alguém questionar isso, fica muito difícil justificar como alguém que está condenado nesses termos pode receber um salário dessa monta pago com dinheiro público, de fundo partidário e fundo eleitoral, né? Esse é o primeiro ponto. Como você falou, eu fiz uma matéria que, assim, é mais uma inquietação do que uma investigação ou qualquer coisa do tipo essa semana, porque as imagens da Polícia Federal na cobertura que o Cláudio Castro mora chamaram muita atenção aqui no Rio de Janeiro e muita gente comentou, caramba, olha o lugar onde o Cláudio Castro mora, assim, para situar o nosso ouvinte de fora do Rio de Janeiro. O Cláudio Castro mora numa cobertura, na biga de uma cobertura na Barra da Tijuca, mais especificamente num subbairro conhecido como Península, que é o subbairro dos ricaços na Barra da Tijuca, onde moram grandes empresários, jogador de futebol, artistas, milionários, enfim, esse tipo de gente que mora no Península. Ele não só mora lá, como mora numa cobertura, e eu fui fazer uma pesquisa, achei anúncios de apartamentos no prédio, assim, não num dos prédios, né, é um condomínio com 4 prédios iguais, achei anúncios de imóveis nesse condomínio onde o Cláudio Castro mora. E, assim, uma cobertura nesse condomínio, uma cobertura muito parecida com a que ele mora, pode custar mais de 5,5 milhões de reais. Sim, é um valor muito alto. Só que o Cláudio Castro nunca declarou um patrimônio minimamente compatível com isso em todas as eleições que ele disputou. Quando ele se elegeu a primeira vez, em 2016, inclusive ele não declarou patrimônio nenhum. Depois sempre declarou patrimônios na faixa de 100 e poucos mil, 200 e poucos mil reais. Ele viveu 8 anos com salário na faixa de 20 mil reais de vice-governador e governador do estado. Antes disso, viveu 2 anos com salário na faixa de 18 mil reais brutos, né? Esses valores são brutos, como vereador. Assim, não existe a menor condição de ele adquirir um patrimônio desse tipo com o dinheiro lícito que ele ganhou. Aí ele diz que ele mora de aluguel. Inclusive, queria citar aqui, dar crédito a uma reportagem muito boa que os colegas do Jornal Globo fizeram essa semana, mostrando que essa cobertura que ele mora está em nome de uma empresa ligada a 2 ex-secretários dele, que inclusive teve um escândalo de gastos na campanha à reeleição do Cláudio Castro para uma empresa pertencente a essa família desses secretários, um rolo assim que tem toda a pinta de tomar lá da cá, né? Para a gente falar o mínimo. Só que ele diz que mora de aluguel, alugando dessa empresa esse imóvel. Só que um aluguel nesse prédio, de uma cobertura, custa mais de 20 mil reais também, fora as outras despesas. Um condomínio de 6 mil reais por mês, IPTU de quase 2 mil reais por mês. Então, assim, com a renda, mesmo essa renda do PL, que parece um pouco uma forma de esquentar o dinheiro que o Cláudio Castro está usando, né, para manter a vida dele de luxo, assim, mesmo com esse dinheiro, esses 38 mil, é muito difícil manter uma vida desse tipo. Ele não tem condição. A gente não sabe se a mulher dele, por exemplo, tem alguma outra renda, enfim. Mas também nunca vieram a público dizer que tem, então acho que a gente pode assumir que não tem, porque, né, ele sendo questionado por isso, eu mesmo questionei essa semana. Se tivesse esse subterfúgio, falar, não, minha esposa trabalha com isso aqui e ganha tanto. Ele teria dito. E ainda nenhuma nota fiscal também emitida no escritório de advocacia, né? Em que ele tem uma sala comercial no centro do Rio de Janeiro. Até agora também não voltou a essa vida de advogado, né? Porque assim, na verdade ele nunca foi advogado, né? Ele é formado em Direito, né? Passou na prova da OAB, mas qual é a história do Cláudio Castro? Ele é um cantor católico, de competência bem questionável, inclusive, né? Quem já viu o Cláudio Castro cantando não fica muito empolgado.
E ele, nesse movimento da renovação carismática, que é um movimento bastante conservador na Igreja Católica, ele se aproximou do Márcio Pacheco, que era um deputado estadual muito influente aqui no Rio de Janeiro, é o padrinho político do Cláudio Castro, né? Depois ele foi chefe de gabinete desse cara, e aí já se diz nos bastidores que fazia também, às vezes, meio de homem da mala, tem gente que fala isso. E aí o Pacheco apoia ele para ser candidato a vereador, ele se elege e acaba caindo de paraquedas no Palácio Guanabara, naquela chapa com o Witzel. Então, assim, ele nunca advogou, de fato. Não é uma carreira. Ele não pode sustentar que ele, do dia para a noite, vai ter uma renda de 40, 50, 60 mil reais como advogado que justifique ele ter a vida que ele tem, né? Então, é bem difícil. Eu acho que, inclusive, a Polícia Federal, nessas investigações, vai avançar sobre essa questão patrimonial do Cláudio Castro, porque é muito difícil justificar a vida que ele leva com a renda formal dele ao longo desses anos todos. E você citou algo interessante que eu acho que vale a pena lembrar aqui. Na semana que vem, está marcado o julgamento, no dia 2 de junho, daquele recurso do Cláudio Castro contra a decisão que deixou o ex-governador inelegível, né? E tem toda a maneira como ele renunciou a esse mandato. A gente chegou a fazer um episódio aqui no Em Detalhes só sobre isso, que ele estava tentando sair justamente naquele prazo de desincompatibilização, porque na época ele queria sair como candidato pelo Senado. E aí, tudo isso foi visto como uma manobra, né? Uma manobra para forçar eleições indiretas, ou seja, sem voto popular. Então, quer dizer, ainda dá para discutir se a renúncia do Cláudio Castro foi uma fraude também, para fugir da punição da justiça eleitoral, para manipular de alguma maneira esse sistema de sucessão, né? A essa vaga, vamos dizer assim, que está aí agora sendo exercida interinamente ao governo do Rio de Janeiro. Assim, tem uma ala no Supremo Tribunal Federal que usou esse termo abertamente, né? O ministro Flávio Dino, o ministro Alexandre de Moraes, eles em manifestações nesses processos que estão discutindo essa questão toda envolvendo a linha sucessória do Rio, eles chamaram de fraude a renúncia. Assim, se a gente parar para olhar, claramente é uma fraude, é um ato assim, para fraudar o efeito de uma decisão judicial. Ele seria cassado no dia 24 de março desse ano, como foi condenado, né? Na condenação teria também a ordem de cassação, e ele renuncia um dia antes para evitar esses efeitos, porque ele sabia que com a renúncia a gente teria a figura da dupla vacância, né, do cargo, não por condenação, mas porque as pessoas não estavam mais aptas, né, renunciaram, enfim, e você teria a convocação de eleições indiretas, onde ele colocaria o candidato a sucessor dele, que é o Douglas Ruas, no comando do Estado para continuar usando a máquina. E aí a gente precisa falar, inclusive, dessa faxina que o governador interino está fazendo, que já encontrou mais de 3 mil servidores comissionados nomeados nas principais secretarias do Estado, inclusive no Palácio Guanabara, com fortíssimos indícios de serem funcionários fantasmas, porque eles não tinham crachá, eles não tinham acesso ao sistema SEI, que é o sistema onde você mexe com toda a documentação do governo do Rio hoje em dia. Então, assim, é como se a gente falasse que trabalha no ICL, ninguém tivesse acesso ao publicador do site, ninguém tivesse crachá para entrar na portaria, ninguém tivesse nunca aparecido com o nome num crédito de nenhum programa, sabe? E fala, não, mas eu trabalho no ICL. Essa é a situação, né, que a gente está vendo aqui no Rio de Janeiro. Então, seria continuar usando essa máquina para tentar roubar outra vez a eleição robô com o escândalo dos cargos secretos em 2022. Só que a manobra foi tão assintosa, ficou tão claro que a intenção era essa, que o STF barrou. Numa decisão que, sim, você pode até questionar do ponto de vista estritamente jurídico, mas tem um componente político ali de toda essa crise que o Rio vive, né? Você ter várias autoridades importantes do Estado, inclusive o presidente da Assembleia Legislativa na época, com envolvimento comprovado com o Comando Vermelho, que é gravíssimo. Então, assim, ele meio que cavou essa situação que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje, né? Claro, claro. E eu acho que vale a pena a gente pegar a biografia do Cláudio Castro também, não só como governador, né, mas a vida política dele mesmo. Você até trouxe um pouco da biografia como cantor também. Há controvérsias, mas existe, né, esse capítulo na biografia dele também. Eu queria que você me ajudasse a trazer esse histórico, Igor, porque antes dessa relação íntima com o Vorcaro, que ficou revelada, né, antes do caso Master, foram outras investigações também.
aquela da propina nos contratos sociais da Fundação Leão 13, participação no escândalo das folhas secretas da CEPERJ. Você vai poder, assim, contar em detalhes essa história, favorecer a Refit, a antiga refinaria de Manguinhos, do empresário Ricardo Magro. E aí chega nessa última agora, que estamos conversando, que talvez seja a mais grave de todas, porque aí está sendo investigado se ele atuou para favorecer aplicações bilionárias do Rio Previdência em fundos ligados ao Master. Mas antes disso já existem outras investigações. Gabi, assim, você citou essa primeira, né, que é da Fundação Leão 13. Eu acho que esse caso é interessante porque ele é menos conhecido, mas dá para traçar vários paralelos com ele, com esse caso do Master, e também, assim, ele explica um pouco por que a gente está onde está. Assim, para quem não sabe, o Cláudio Castro, como vereador e depois como vice-governador, é acusado de receber propina de um empresário chamado Flávio Chadud, que é um empresário com contratos nessa área de assistência social do Rio de Janeiro, e ele teria recebido propina por favorecimento a um contrato, veja bem, pessoal, de fornecimento de óculos para pessoas em situação de alta vulnerabilidade, inclusive moradores de rua. Então, assim, o Cláudio Castro, supostamente, segundo as acusações, que não tem desfecho ainda, né, não tem condenação, mas estaria roubando de óculos de mendigo. Seria isso que a gente está dizendo aqui. Traduzindo, e aí isso tem mesmo. Aí tem uma imagem que ganhou muita repercussão no Rio, virou até meio que um meme da política do Rio, que é o Cláudio Castro, olha o ato falho, que é o Cláudio Castro saindo de um escritório desse empresário com uma mochila no ombro, pendurado no elevador, e um ex-assessor dele, que fechou uma delação premiada, também tem envolvimento nesse esquema, afirma que nesse dia ele saiu desse local com 120 mil reais dentro dessa mochila. Mas aí, essa não é a única propina que ele é acusado de receber nesse caso. E tem uma coisa que eu acho que é um paralelo muito interessante, que uma das acusações é que ele recebeu propina de $20 mil na Disney, nos Estados Unidos, durante uma viagem ao exterior também, assim como aconteceu no caso do Vorcaro. Então, assim, é incrível como a coisa faz todo esse caminho durante 10 anos e chega no mesmo lugar. Ele viajando no exterior para fazer viagens em destinos de luxo e acusado de receber uma contrapartida ali financeira para favorecer empresários com interesses no estado do Rio, seja propina diretamente, seja lá o jantar daquele chefe breguíssimo turco da Folha de Ouro nas Carnes, da degustação de uísque de $1 milhão, enfim. Mas está tudo no mesmo léxico, de alguma forma, né? Só que, assim, esse caso também é emblemático porque mostra como a impunidade leva o Brasil e o Rio de Janeiro a essas situações. Obrigada, é importante sempre ter você aqui no Em Detalhes. Um prazer mais uma vez, Igor. Obrigada e até a próxima. Valeu, Gabi. Quero convidar você que está me acompanhando aqui no Em Detalhes para você assistir ao replay da aula que você perdeu, ou se você quiser assistir de novo, sobre o investimento depois dos 50 anos, como construir seu patrimônio depois dos 50. Edição especial do nosso Investidor Mestre, que é um método de estudos criado pelo Eduardo Moreira, estratégias para construir uma aposentadoria mais confortável, para atender às suas necessidades também. Vale a pena, vai em detalhesicl.com.br para acompanhar o nosso replay que está liberado por tempo, assim, vai ficar um pouquinho só no ar. Então, corre lá, você tem aqui o QR Code na tela também para apontar o seu celular, se você estiver me assistindo em vídeo. O importante é entender que não é tarde demais para você começar a criar o seu patrimônio. A gente continua agora na nossa programação. Tem o Mercado Investimentos, depois vem o Rolê ICL e você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até amanhã. Fala, galera! Tem uma boa notícia. Na nossa última aula ao vivo, como construir patrimônio depois dos 50, a gente teve milhares de pessoas que passaram pela transmissão. Mesmo assim, muitas pessoas não conseguiram participar e a gente recebeu muitas mensagens pedindo o replay. Então a gente conseguiu aqui, junto com a equipe, liberar por um tempo limitado a gravação dessa aula que mostra o caminho para a construção de patrimônio com investimentos sem cair nas armadilhas mais comuns. E aproveita, porque no final a gente abriu as inscrições
para o nosso programa mais completo sobre finanças, investimentos e educação financeira, com cursos, conteúdos diários, relatórios, encontros ao vivo, comunidade e suporte dedicado. É o Investidor Mestre, agora na versão 3.0. E quem garantir a vaga agora ainda vai ter surpresas incríveis. Se quiser saber quais são, clica aqui embaixo e assista a aula, porque é lá que a gente conta sobre o nosso mega pacote.